Então, nós conversamos agora sobre o próprio conceito de letramento, né? Que ele está no capítulo 2 do livro, Letramento de Resistência no Cotidiano. E eu ainda chamo para necessidade de pensar sempre alguns conceitos antirracistas, né? Para dar conta da complexidade de entender esses letramentos como reinvenções de um cotidiano. Se a gente está pensando esse cotidiano, é esse cotidiano nosso, é esse cotidiano ainda racista, sexista, enfim. E o que é pensar isso dentro da escola? Bom, vamos lá. Circula por aí, desde que eu terminei esse doutorado, né? Então, esse conceito, letramento de resistência, então, como invenções de práticas, né, de uso de linguagem, que os sujeitos fazem ao remeter a um conhecimento de uma história ainda pouco contada. E aí, no caso, ao trabalhar com o hip hop, eu trouxe a história da educação e da luta da população negra no Brasil. Esses sujeitos também têm de se remeter ao letramento escolar, né? A esse letramento organizado dentro dos espaços escolares, e aí novamente voltando à questão racial, à questão de desigualdade, lembrando que no Brasil a população negra ainda é a que menos consegue ter em sua vida uma trajetória mais longa de estudos, não é? Então, de novo, você está tocando nessa questão de pensar as assimetrias na sociedade, e também pensar letramento de resistência requer considerar os agenciamentos que estão aí pelas ruas, os agenciamentos que se vêm fazendo de acordo com os lugares por onde os sujeitos circulam, os movimentos sociais, os seus grupos, vamos dizer, essas leituras que a gente faz, às vezes, até sem querer, né? Mas que são importantes, e elas são feitas em espaços como os espaços de cultura hip hop, não é? Então, pensar letramento de resistência nunca, jamais vai dispensar tratar o letramento escolar como algo extremamente positivo, mas que sem dúvida alguma precisa mudar, mas ele é positivo. A escola ainda é um lugar importante de letramento para a gente, mas é também pensar que não somente na escola nós aprendemos, e que a escola também precisa aprender com essas outras agências de letramento que estão nas nossas vidas. E, portanto, quando o sujeito entra numa sala de aula, ele entra também com os letramentos desses outros lugares, né? Dessas outras agências de letramento. E por isso é complexo, porque a gente precisa, então, entrar em algumas histórias. E essa história, em especial da educação da população negra do Brasil, foi extremamente importante para eu chegar nesse conceito, e é isso que eu quero marcar aqui para vocês, né? Quais foram as minhas bases conceituais e as minhas referências para chegar em letramento de resistência? Eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro onde eu falo dessas perspectivas. Então, as minhas perspectivas teóricas foram os postulados advindos dos novos estudos sobre letramento múltiplos e heterogêneos, cujas premissas atribuem importância sociocultural das práticas de uso de linguagem. Foi muito importante, eu diria quase definidor para mim, né, desse caminho, a perspectiva histórica, que trata dos aspectos relacionados à educação da população negra no Brasil.
E essa história da população negra no Brasil, ela ainda é quase desconhecida, mas a gente já tem na área de educação muitos estudiosos que mostram pra gente as diferenças de percurso de inserção no universo letrado entre as populações negras, brancas, pobres, ricas, etc. E parece que o mundo se abriu de par em par para mim quando eu descobri a possibilidade de estabelecer esse diálogo entre os novos estudos de letramento e a história da educação da população negra no Brasil. Além disso, foi especialmente importante para mim a leitura, o entendimento da Lei 10.639, bem como as diretrizes, né, que foram publicadas em 2004 e que ajuda a gente a conhecer as alterações, né, as implicações das alterações na nossa LDB. E foi também importantíssimo para mim as contribuições dos estudos culturais, especialmente para adensar a discussão de cultura e identidade negra. Foi muito importante, uma vez que eu estou trabalhando com essa noção de que as identidades não são fixas, mas elas são construídas e reconstruídas de acordo com os nossos percursos, nossas trajetórias de letramento também. E, evidentemente, também foi muito importante para mim, a minha base, né, aspecto da visão bakhtiniana de linguagem, que foi fundamental para pensar a discussão sobre os letramentos no hip hop, uma vez que ele vai considerar a linguagem como de natureza social, e essa visão se mostrou produtiva para considerar as particularidades dos discursos em relação ao lugar e à posição que os sujeitos ocupam no quadro da dinâmica política e social. Então, quando eu compreendi que não é possível pensar linguagem, que não é possível pensar o ensino de língua materna, sem pensar os corpos dos sujeitos que estão em sala de aula, sem pensar as histórias de vida e sem pensar principalmente a história desse grupamento que me interessa, né? A história, aqui no caso, da educação da população negra no Brasil, enquanto eu não consegui fazer essa amarração nessa teoria e trazer essa amarração para os dados que eu já tinha do campo, para uma parte da pesquisa etnográfica que eu já havia feito, eu não consegui avançar, eu não consegui me sentindo fazer pesquisa nesses moldes que eu fiz, não é? E também hoje eu continuo, claro que ampliando aí por alguns outros campos teóricos, mas eles são importantes para mim até hoje, né? Então vamos pensar como isso reverbera no letramento de resistência. Uma das coisas que chamou muita atenção no meu estudo e que chama ainda atenção na escola, de modo geral, esse eu acho que em todos os níveis, eu acho, é quando você tem pessoas negras em sala de aula que se sobressaem muito nas aulas, nos trabalhos que apresentam, nos seminários, nas notas, enfim. Me digam se isso não é verdade. Geralmente até é motivo de comentários, né? A pessoa acaba se destacando em sala de aula, por quê? Porque tem um aproveitamento que por vezes surpreende o docente, surpreende a coordenação, enfim. E essa surpresa, ela dialoga com os índices educacionais. Então, quase todos os índices vão mostrar para a gente que esses aproveitamentos, não é? Esse destaque. E isso nos leva a indagar por quê? Porque, via de regra, o histórico da educação negra
da educação da população negra no Brasil ainda é uma história de muita negação, de índices negativos, de privações e etc. E esse imaginário, ele não é um imaginário solto, feito a troco de nada. Ele tem uma ligação com a história do Brasil, não é? Nós tivemos nas nossas constituições a proibição da entrada de pessoas negras na escola. Isso se reflete na forma como historicamente a população negra se insere nesse espaço de letramento, que não é o letramento escolar tal qual a gente conhece hoje, e em outros tempos não era para ninguém, mas mesmo assim, quando a escola passa a ser para todas as pessoas, nem para todas as pessoas. O que é importante a gente descobrir, e o que é importante a gente descobrir não só antes, mas como hoje. As pessoas têm em suas vidas, em suas trajetórias, diversas agências de letramento que fazem sentido. Diversas agências de letramento com eventos e com práticas de letramento que trazem, né, valores, que trazem sentidos para a vida. E para a população negra, seja escravizada ou pós-escravização, vários espaços foram forjados, vários espaços foram construídos e são vigentes até hoje. E que são espaços de letramento, nós vamos pensar os clubes, nós vamos pensar as escolas de samba, nós vamos pensar os nossos grupos de amigos, nós vamos pensar a nossa própria casa. E geralmente são nesses espaços que a gente valoriza a forma, a performance, né, de pessoas negras, jovens, a forma de dizer que a gente conhece a nossa história, que nem sempre está nos livros didáticos. A gente valoriza alguns usos de linguagem que não são importantes na escola, mas que são importantes para a nossa vida, como, por exemplo, os espaços de religiosidade de matriz africana. E são esses espaços que nos fortalecem como sujeitos, como pessoas letradas, que usam e valorizam a fala, a escrita, a oralidade, as expressões. Se eu não estivesse falando aqui nesse vídeo, provavelmente a minha mão estava indo assim para lá e para cá, porque essa é a forma de dizer das pessoas negras. Eu estaria sorrindo muito mais, enfim. Então, se a escola desconhece, desvaloriza essas formas de uso de linguagem, deixa de fora uma parcela, vamos dizer, um fragmento importante, né, das identidades das pessoas que estão em sala de aula. E isso, para algumas pessoas, é mortal. Então, às vezes, a escola oferece o que não faz sentido para mim, não dialoga com o que está dentro da minha vida, que é muito importante, mas que eu só posso viver fora da escola. Por isso que o hip hop, que está dentro da escola, é tão importante, né, quanto outras formas de musicalidade diaspórica, que às vezes o professor, a professora não enxerga, mas os estudantes enxergam e faz, né, da escola também esse espaço de usos de outros letramentos, né? Outras agências entram para dentro da escola. E agora, voltando aqui para a leitura, né? Esses letramentos, que eu chamo de letramentos de resistência, são singulares, porque eles dizem de formas revolucionárias de uso de linguagem que não os usos escolares. Para que você usa a linguagem? Para fazer prova, para responder, para passar de ano, para obter conhecimento, enfim. Mas fora da escola, essa listagem de usos, ela é muito mais ampla. E esses sujeitos se empoderam, esses sujeitos se fazem mais presentes para si mesmo com essas práticas, e a escola perde ao não conhecê-las. E eu leio então agora algo que eu escrevi aqui nesse livro, que eu gosto muito, que é pensar como a escola pode dialogar com essa singularidade dos letramentos de resistência. Então, essas singularidades, né, a singularidade está nas micro-resistências cotidianas
ressignificadas na linguagem, que é alta, que é baixa, que é estrondosa, que é alegre, talvez, na fala, nos gestos, nas roupas, não apenas no conteúdo, mas também nas formas de dizer, o que remete tanto à natureza dialógica da linguagem, lembrando Bakhtin, como também às proposições dos estudos culturais que revelam que as identidades sociais, sempre em construção, se dão na forma tensa e contraditória própria das situações em que estão em disputa lugares socialmente legitimados. Essa perspectiva de letramento que acolhe e legitima os letramentos do movimento hip hop pelo fato de fazerem sentido e serem significativos para o sujeito de conhecimentos de direitos, também pode ser produtiva para lançar novos olhares sobre os letramentos escolares. Quais seriam esses novos olhares? Como é que a escola poderia e deveria dialogar com os outros letramentos que não estão necessariamente sendo considerados, mas que estão no corpo e na vida desses sujeitos, não é? Então, a escola, cada vez mais, se torna chão de diferentes culturas com as quais ainda não consegue dialogar. É fato? Parece que sim. Então, ainda que a necessidade já seja reconhecida, né, por conta de um processo de exclusão que marca, em termos de acesso, permanência e sucesso escolar, a história de um Brasil negro e de um Brasil branco, que a despeito de algumas mudanças ainda não são um só. Então, para algumas culturas, a escola ainda não faz sentido. Ela não fala da vida dessas pessoas, ela não fala do rosto dessas pessoas, ela não fala da linguagem dessas pessoas. E é muito fácil constatar. Basta ir aos livros didáticos. Quais são as imagens, quais são os conteúdos, quais são os autores e as autoras que dialogam com a gente ali no livro didático. Então, quando a gente olha para o corpo desses sujeitos que estão em sala de aula, nós temos uma oportunidade de um maior diálogo entre essas diferentes culturas. Então, seriam essas diferentes culturas informando os nossos planos de aula. Essas diferentes culturas informando os modos de organizar essas aulas. As diferentes culturas dialogando os modos de organizar os projetos políticos pedagógicos, os planos de aula e até mesmo as avaliações. Quem sabe seria aí uma possibilidade de termos alguns números mais equilibrados também nas pesquisas dentro da educação pública. Se bem que eu questiono, se bem que eu acho que poderia ser de um outro jeito, mas isso eu só acho. De qualquer forma, nós temos aí os vários concursos, nós temos os Enems, nós temos as várias situações que vão dizer pra gente quais são os universos de letramento pelos quais você circula. E os letramentos escolares, eles são universos de direito. Todas as pessoas precisam circular melhor nesse universo escolar, que ainda precisa também considerar as diferentes culturas que já estão nesses lugares. Ou permanecem ou são expulsas desses lugares. Essa é a grande questão que está aqui pra gente, principalmente pós-pandemia.